Será que a rigidez da gramática de um idioma dita a forma como seus falantes pensam e resolvem problemas no dia a dia? Uhum, essa é uma pergunta e tanto. Né? Hoje o nosso foco é uma língua que é tão, mas tão obcecada por uma ordem linear, tipo matemática das palavras, que ela pode literalmente reconfigurar a mente de quem tenta dominá-la. Tô muito animada para esse nosso mergulho profundo de hoje. Eu também. E, bom, essa é uma premissa fascinante para começarmos, porque geralmente quando a gente se depara com uma montanha de regras gramaticais, a tendência é tentar memorizar tudo de forma bruta, né? Decorar mesmo. Exato, na base do desespero. Mas a linguagem não é um acidente. Ela é um reflexo de como uma cultura organiza a própria realidade, sabe? Uhum, com certeza. E é por isso que a missão da nossa sessão de revisão intensiva de hoje é tão crucial. Para quem está se preparando para aquela prova decisiva de inglês, a gente separou aqui uma pilha gigantesca de materiais. Muita coisa mesmo. Tem de tudo, anotações de aulas, transcrições de vídeos de professores, PDFs acadêmicos enormes de gramática inglesa. E, olhar para isso tudo de uma vez pode causar um pânico real. Dá vontade de desistir antes de começar, né? Nossa, sim. Parece uma daquelas caixas de montar, sabe? Cheia de peças soltas, sem manual de instrução. Mas a nossa ideia hoje não é ficar lendo tabelas de conjugação chatas. A gente quer decodificar a engenharia por trás da língua. Isso. A estrutura por trás de tudo. Certo, então vamos desempacotar isso. Qual é a grande diferença estrutural entre o inglês que a gente está revisando hoje e o nosso português? Bom, se conectarmos isso a um panorama maior, a melhor analogia é pensar nos materiais com os quais a gente constrói as frases. O português, ele é tipo argila. Argila? Como assim? A gente pega um verbo, o verbo amar, e vai moldando, amassando, mudando os finalzinhos dele, depende muito de quem fala e de quando fala. Amarei, amava, amássemos. Ah, tá. A palavra sofre mutações o tempo todo. Exatamente. O inglês, por outro lado, é como brincar com blocos de Lego. Blocos de Lego? Uhum. Os blocos quase nunca mudam de formato. Eles são super rígidos. O que cria o significado, o que define quem faz o que na frase, é estritamente a posição em que se encaixa cada bloco. Entendi. A posição é tudo. Se você trocar a ordem, a estrutura inteira desmorona, ou então muda totalmente de sentido. E para construir qualquer coisa, a gente precisa daquela primeira peça fundamental, sabe? Aquele bloco que vai iniciar a estrutura. O bloco que vai realizar a ação, né? Os nossos atores do palco. Exato, os atores principais. Nas anotações que a gente tem aqui, eles são chamados de subject pronouns, os pronomes sujeitos. E olhando a lista que os professores separaram para a prova, I, you, he, she, it, we, you, they, parece tudo muito simples. Eles são os donos da ação. Uhum. A princípio parece inofensivo. Mas olha só, logo de cara eu já vejo um potencial de confusão gigantesco aqui com o pronome you. Ah, o famoso you. Pois é, porque no português a gente precisa saber se está falando com uma pessoa só, o tu ou você, ou com uma multidão, tipo o vós ou vocês. E no inglês, o bloco é exatamente o mesmo, a palavra não muda uma única letra. A economia do inglês entra em ação aí, né? Como a palavra não muda, o que define se o you é singular ou plural é totalmente o ambiente ao redor dele, o contexto. Tá, me dá um exemplo prático para quem vai fazer a prova visualizar isso. Claro. Imagina que um professor entra em uma sala de aula lotada e diz "You need to study for the test". A sala inteira sabe que o recado é para o coletivo. Vocês precisam estudar. Faz sentido. Agora, se ele olha fixamente para um único aluno lá na primeira fileira e diz a mesma exata frase, é singular. O cérebro do falante nativo não busca a resposta no formato da palavra, mas no cenário, entende? Nossa, muito interessante. Certo, o contexto manda. Mas tem um bloco nessa lista inicial que causa um verdadeiro curto-circuito na cabeça de quem fala português. Eu acho que sei de quem você está falando. O famoso, o misterioso, o temido pronome it. Eu confesso que tentar explicar para um nativo de língua inglesa que aqui no Brasil uma batata é mulher, a batata, e que um carro é homem, o carro, rende conversas super hilárias. Eles não conseguem entender isso de jeito nenhum, né? Eles olham pra gente com uma mistura de choque e pena, tipo, por que vocês complicam tanto?
E do ponto de vista histórico e linguístico, a surpresa deles faz todo sentido. O que é fascinante aqui é que o inglês antigo até possuía gênero para as coisas. Sério? Tinha gênero igual o português? Tinha, de forma bem parecida com as línguas latinas. Mas ao longo dos séculos, o inglês se tornou uma língua de comércio, de sobrevivência mesmo. Foi se misturando com dialetos nórdicos, com francês. E precisava ser prático, né? Exatamente. Para facilitar a comunicação rápida entre esses povos diferentes, eles foram podando as complexidades que não serviam para nada. Atribuir gênero a objetos inanimados foi uma das primeiras coisas a cair por terra. Faz muito sentido. É um mecanismo de pura eficiência. Se não tem gênero biológico, para que complicar a gramática? Isso. Então, a regra matemática se estabeleceu de vez. He e she são blocos reservados estritamente para pessoas. Ou, tipo, entidades com identidade pessoal, né? Tipo, um animal de estimação muito próximo. Exato. Para todo o resto do universo material, objetos, conceitos abstratos, animais em geral, até o clima, usa-se o pronome neutro it na posição de sujeito. Tem um exemplo fantástico nas transcrições dos vídeos que a gente recebeu que ilustra isso de forma tão clara. Acho que deveria ser o padrão em toda a prova de revisão. Qual exemplo? Aquele da torta. Alguém faz a pergunta, Who baked the pie? Quem assou a torta? E a resposta não é She's delicious, se referindo à torta como ela. A resposta é It is delicious. Porque a torta não tem gênero. Exato. A torta é saborosa. O it substitui a torta. É o bloco neutro assumindo o controle total da frase. E note como o bloco neutro não altera a estrutura da frase. Ele cumpre o papel de sujeito perfeitamente. Tem um outro exemplo aqui na revisão que é muito bom. That is Mike's car. It is new. O carro do Mike é novo. Isso. O sujeito da segunda frase não precisa repetir a palavra carro de novo. E não pode ser he, porque carros não têm gênero no inglês. Então o it entra como a peça substituta perfeita para iniciar a ação. Ok, então a gente estabeleceu que o inglês é essa brincadeira de blocos posicionais e já temos os nossos atores, os sujeitos, devidamente separados. Nossos construtores. Sim, mas voltando à lógica de construir a frase do zero. Antes de um sujeito pular, correr ou assar uma torta, ele precisa de um estado básico, né? Ele precisa existir. Com certeza. O ser ou estar. E nas nossas notas, isso nos leva direto para o que muito estudante considera o grande vilão das aulas de idiomas, o verbo to be. O terror das provas. Pois é. Eu olho para os TDFs aqui e me pergunto, por que tanto pânico? O to be é realmente esse monstro todo ou a ansiedade da prova é que distorce as coisas? Olha, a ansiedade definitivamente cria um mito enorme ao redor dele. O verbo to be não é um vilão. Ele é a fundação de tudo. Pense nele como o alicerce de concreto da nossa construção de blocos de Lego. Tá, mas por que ele é tão diferente dos outros? A razão pela qual ele causa um certo estranhamento inicial é porque, sendo o conceito mais antigo e essencial da língua humana, a própria existência, né, ele acabou retendo uma irregularidade que a maioria dos outros verbos simplesmente perdeu. Então ele não é totalmente modular no presente. Não, ele se divide naquelas 3 formas famosas que todo mundo decora na escola. Am, is. Mas olha só, mesmo ele sendo o mais diferentão do inglês, se a gente comparar com a nossa argila do português, ele ainda é incrivelmente enxuto. Muito mais simples, sem dúvida. A regra prática que os materiais destacam aqui é super visual para memorizar. O I, a primeira pessoa, tem exclusividade com o am. Fica I am. Exato, é um bloco exclusivo. Aí o grupinho da terceira pessoa do singular, o he, o she e o nosso bloco neutro, it, usa o is. Fica he is, she is, it is. E acabou a complexidade. É só isso mesmo. Todo o resto do universo, todos os outros pronomes possíveis usam o are. We are, you are, they are. E quando a gente move a linha do tempo para o passado, a simplificação continua. Fica ainda mais fácil. Sério? Como fica? Em vez de 3 formas, o to be no passado se reduz a apenas 2, was e were. Ah, was e were. Isso.
Aquele grupo que usava o am e o is no presente se unifica sob o was. I was happy. Eu era feliz. She was here. Ela estava aqui. E o resto da tabela inteira abraça o were. You were my friend. É um afunilamento estrutural bem lógico. Nossa, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante nas anotações. O material de revisão mostra que a verdadeira força do verbo to be não está na conjugação, mas sim na autonomia dele. Ah, isso é fundamental. Ele é o bloco mais poderoso do jogo, né? Ele não precisa de verbos auxiliares para funcionar. Essa é a característica que quem está nos ouvindo precisa sublinhar com marca-texto amarelo fosforescente para a prova. No inglês, a maioria dos verbos precisa de ajudantes tipo o do ou o does para fazer uma pergunta ou para negar alguma coisa. Os famosos auxiliares. Mas o to be não. Ele é autossuficiente. Se você quer transformar uma afirmação em negação, ele mesmo absorve a palavra not. You are, not. Ou naquela forma contraída que eles adoram. You aren't, he's not, que vira he isn't. E para fazer perguntas, a matemática posicional que você mencionou antes brilha demais. A gente não muda a palavra, a gente só muda a posição do bloco. É pura física de blocos. Porque, pensa bem, em português a gente só muda a entonação da voz, né? Ele é médico vira, ele é médico. A escrita é igual, só põe um ponto de interrogação. Exato, no inglês não rola fazer só isso. Não mesmo. A regra exige um sinal visual estrutural. O verbo to be literalmente pula para trás do sujeito. A afirmação he is se inverte e vira a pergunta is he, are you, am I. É literalmente trocar as peças de lugar na mesa. E essa previsibilidade posicional é o que nos leva ao próximo estágio da evolução da nossa frase. A gente já tem o sujeito que age e temos o estado de existência dele. Mas o que acontece quando esse sujeito faz algo que afeta a outra pessoa ou coisa? Ixi. É aqui que a gramática exige uma atenção redobrada e é onde a maioria dos pontos são perdidos nas provas. Ah, o grande tropeço. Chegamos na diferença entre os subject pronouns e os object pronouns. A famosa segunda coluna. Aquela segunda coluna das tabelas me, you, him, her, it, us, you, them. Os pronomes objetos, aqueles que recebem a ação. E lendo as transcrições das aulas aqui, tem uma piada clássica que ilustra perfeitamente por que a gente sofre tanto com isso. Qual a piada? É o infame erro do amo ela, que quando falado rápido soa como mussarela. Nossa clássica. E esse exemplo é cirúrgico, porque no português do dia a dia a gente é muito permissivo. Não usamos o pronome sujeito no lugar do objeto o tempo todo sem que a comunicação quebre. A gente fala, eu vi ele, eu chamei ela, em vez de falar certinho, eu o vi ou chamei a. A nossa argila aceita ser espremida de qualquer jeito. Isso levanta uma questão importante, porque o problema real é tentar importar essa malandragem, essa flexibilidade para o inglês. E o inglês não perdoa, né? As notas aqui são muito categóricas. Você não pode, de jeito nenhum, dizer I love she ou he likes we. É como tentar forçar um bloco quadrado num buraco redondo. A engenharia da língua simplesmente não permite. Não encaixa. Não encaixa. Lembra que a gente definiu o inglês como uma língua estritamente posicional. Então o verbo funciona como uma fronteira, um muro, muito bem vigiado. Gostei dessa analogia do muro. Antes do verbo, no território de quem pratica a ação, você usa o passaporte de sujeito. I, he, she, we. Mas no instante em que a palavra cruza o muro do verbo e passa para o território de quem recebe a ação, o passaporte tem que mudar. Obrigatoriamente, o bloco tem que ser substituído pela sua versão objeto da segunda coluna. Essa visualização do muro é excelente. Tem até uma dica ninja destacada aqui nas nossas fontes que consolida isso para a galera que está revisando. Sempre, sempre sem exceções, após verbos e após preposições, a gente usa a coluna dos objetos. Exato. Vamos olhar um caso prático das anotações para ficar claro. The teacher loves the students. O professor ama os alunos. Se a prova pedir para substituir os substantivos por pronomes, a gente tem que analisar a posição em relação ao verbo loves. O raciocínio lógico é olhar onde está o muro, né? Exatamente esse. The teacher, o professor, está do lado de cá do muro. Ele pratica a ação de amar. Portanto, pronome sujeito, he. O muro é o verbo loves.
Do outro lado do muro estão the students, os alunos. Que são quem recebem o amor. Eles sofrem a ação. Nós não podemos usar o sujeito they ali. Temos que pegar o bloco correspondente na caixa de objetos, que é o them. A frase perfeita, estruturalmente correta, é he loves them. Nossa, muito claro. E a regra do muro se aplica às preposições também, o que eu acho que é a maior pegadinha de todas as provas. Com certeza, derruba muita gente. Se eu quero dizer eu concordo com você, eu digo I agree with you. O you parece inofensivo porque, né, a palavra é igual nas duas colunas, mas ele ali está agindo como um objeto. Agora, olha este outro caso. Eu preciso falar com ela. Aí o pessoal escorrega. A tendência de quem fala português é traduzir palavra por palavra e dizer I need to talk to she. Mas o to é uma preposição, é um muro. Passou do muro, a coluna tem que mudar. O correto é I need to talk to her. Outro exemplo fatal nas provas que tem aqui nos PDFs. Diga para eles entrarem. O verbo é dizer, tell. A ação cruza o verbo e atinge eles. O passaporte tem que ser o de objeto. Então fica tell them to come in. E nunca tell they. Se quem nos ouve dominar essa travessia da fronteira do verbo e da preposição, olha, o índice de acertos na prova sobe drasticamente. Com certeza. E só para não deixar nenhuma ponta solta na revisão dessa parte de pronomes, as aulas fazem um alerta muito claro para não confundirmos esses objetos que recebem a ação com os adjetivos possessivos. Aquela listinha do my, your, his, her, its, our, your, their. Assim, isso levanta uma questão importante de classificação gramatical. Porque os possessivos são blocos de uma natureza completamente diferente, sabe? Eles não substituem ninguém, eles só acompanham. Eles só dizem de quem é a coisa. Puramente para indicar posse. My wife, minha esposa. Your problem, seu problema. O documento das aulas até foca nisso, comparando com os nossos erros comuns. A gente diz a minha casa e não a casa de eu. Nossa, a casa de eu soa muito estranho, né? Só horrível. Os possessivos grudam no substantivo para dizer a quem ele pertence e só. Eles não são os atores principais da frase. Certo. Então, recapitulando a evolução da nossa frase até aqui para a turma da revisão. Já temos os sujeitos que iniciam a ação, entendemos o verbo to be como a base da existência e compreendemos como os objetos sofrem a ação lá no final da frase, depois do muro do verbo. Mas, e o miolo disso tudo? Como assim? Como a gente lida com os outros milhares de verbos da língua inglesa que não são o to be? Aqui é onde a tensão da prova costuma desaparecer e os alunos respiram bem aliviados. Sério? Muito. Porque se você olhar a tabela comparativa no material da aula 2, a diferença de complexidade entre o português e o inglês é assustadora, mas, felizmente, a favor do inglês. Sim, é verdade. Eu tô olhando para ela agora e, francamente, a parte em inglês está quase em branco. No português, nós temos aquela escadaria infinita para conjugar o verbo amar, né? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. É muita variação. O inglês olhou para essa argila toda sendo amassada e disse, gente, pra quê? A lógica modular do inglês reina absoluta aqui. Nos verbos regulares, o tempo presente é praticamente uma linha reta. Vamos usar o verbo to love, amar. O verbo base é love. A regra diz que você usa esse bloco exato para quase todo mundo. I love, you love, we love, they love. Fica igualzinho. Igualzinho. A única, e a gente frisa isso para a prova, a única alteração acontece na terceira pessoa do singular. Aquele nosso grupinho do he, she, it. Exato. Quando são eles praticando a ação no presente, você simplesmente encaixa um bloquinho de S no final da palavra. He loves, she drinks, it works. Só isso. Nossa, é de uma eficiência invejável. A gente sofre anos na escola aprendendo as conjugações latinas. E pelo que eu tô lendo aqui nos resumos, o passado é ainda mais direto, não é? Porque em português o pretérito perfeito tem outra tabela gigantesca. Eu amei, tu amaste, ele amou. Um pesadelo para memorizar. Mas no inglês a engenharia encontrou um atalho universal para os verbos regulares no passado. Você não mexe no miolo da palavra de jeito nenhum. E o que a gente faz? Você apenas acopla o sufixo ed no final do verbo e usa para todo mundo. O verbo love vira loved e funciona para toda a coluna.
I loved, you loved, he loved, we loved, they loved. Tudo com ED no final. Tudo. O verbo caminhar, walk, recebe o bloco e vira walked. É uma regra matemática limpíssima. Mas, olha, sinceramente, o que me fez dar risada ao ler as anotações foi o tempo futuro. O futuro em português enrola até quem nasceu no Brasil, né? Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos. E o que o inglês fez? Eles foram geniais. Eles inventaram uma peça de Lego extra chamada will, um bloco assistente, e decidiram que não iam mais mudar o verbo principal. Nunca. É o ápice da arquitetura modular. Para projetar qualquer verbo regular para o futuro, você apenas insere I will love, eu amarei. She will work, ela trabalhará. They will follow, eles seguirão. Sem sufixos, sem decoreba complexa de terminações para o aluno sofrer na véspera da prova. O material também cita uma variação clássica ali, o shall. Ah, o shall. Ele atua da mesma forma estrutural que o will, né? Antes do verbo, mas ele carrega um tom mais reverente ou poético, como em leis, convites muito formais ou textos religiosos antigos. E, por falar em textos antigos e na aplicação prática disso tudo, a parte final do material de estudo traz duas referências riquíssimas para a gente testar todas essas peças de Lego na vida real. Quais são? O clássico texto do Salmo 23 e a letra de uma música da Twyla Paris. Quando a gente olha para esses textos agora, depois de dissecar toda essa teoria, é como ver o código do idioma rodando na nossa frente, sabe? A matrix verde descendo. Eles são o campo de testes perfeito mesmo. Pega o início do Salmo 23, por exemplo. The Lord is my shepherd. O Senhor é o meu pastor. Analisando estruturalmente, a gente tem o sujeito absoluto lá no começo, the Lord. Que seria equivalente ao he, né? Isso. Aí temos o verbo da fundação, o to be, na terceira pessoa do presente, que é o bloco is. Porque é ele, the Lord. Exato. E temos o adjetivo possessivo my, indicando a quem o pastor pertence. Meu pastor. A matemática posicional pura operando. E logo na sequência do Salmo. He makes me lie down. Ele me faz repousar. Olha o nosso bloco de sujeito, he, iniciando tudo de novo. O verbo regular ganhar o S, obrigatório da terceira pessoa do presente, virando makes. E logo depois do verbo. Depois do muro que a gente conversou. Isso. Quem recebe a ação, o pronome objeto me. Ele me faz repousar. A ação de fazer cruza o muro e atinge o objeto. E o futuro modal também aparece lindamente ali, né? I will fear no evil. Eu não temerei mal algum. O pronome I, seguido pelo bloco auxiliar do futuro will, deixando o verbo fear, temer, intacto, intocado. Quando você para de ler o texto apenas por ler, sabe? E começa a enxergar as peças e onde elas estão encaixadas, as pegadinhas das provas perdem todo o poder sobre você. Fica tudo transparente. Fica. Então, o que tudo isso significa? Fazendo um apanhado final do nosso manual de instruções para a prova, qual é a grande lição? Nós temos os construtores da frase, os sujeitos que ficam na frente. Temos a existência firme com o to be, que não precisa de ajuda para se virar. Ele é autossuficiente. Temos os verbos regulares, que são super práticos e usam atalhos lógicos como S, o ED no passado ou will no futuro. E temos os objetos, que sempre trocam de passaporte quando cruzam a fronteira do verbo ou da preposição para receber a ação. Significa que a gramática inglesa, longe de ser um bicho de 7 cabeças que o pessoal tem tanto medo, é um ecossistema incrivelmente organizado, onde o português depende da complexidade enorme das palavras para gerar significado, o inglês depende da ordem, onde você coloca a palavra importa muito mais do que a palavra em si. É um sistema arquitetônico. Se as peças estiverem no lugar certo, a casa para em pé. Isso nos leva de volta àquela provocação inicial que a gente fez. Com todo esse conhecimento mapeado, pense no seguinte. Manda. Já que a língua inglesa impõe essa ditadura da posição matemática,
onde o sujeito obrigatoriamente vem antes, seguido pelo verbo como um muro, seguido pelo objeto. E sabendo que o português é tão mais caótico e flexível, será que essa necessidade constante de enfileirar as ideias de forma linear antes de falar não acaba treinando o cérebro dos falantes nativos de inglês a resolver problemas lógicos e de engenharia de uma forma fundamentalmente diferente da nossa? Uau! É o tipo de reflexão que transforma uma simples revisão de gramática em algo muito, muito maior. E para todo o pessoal que vai encarar o exame sobre esses tópicos amanhã, ter essa visão panorâmica da engenharia do idioma não é apenas um truquezinho de memorização. É o verdadeiro mapa do tesouro. Entender como a máquina funciona por dentro. Aquela caixa cheia de peças de Lego e parafusos confusos, de repente faz todo sentido quando a gente entende a lógica de cada engrenagem. Peguem esse foco estrutural, destrinchem as próprias anotações usando essa mentalidade posicional e detonem nessa prova. Bons estudos para todo mundo e até a nossa próxima sessão de revisão.